Pronto, até que eu tinha feito na última aula, né? Então, só recapitulando a ideia dos prototypes, né? Basicamente, ele pega o que a gente teria feito, né? Um objeto, por exemplo, string, array você poderia alterar também, né? Que no caso de pessoa que eu defini. Então, uma vez que eu sempre colocar esse objeto, né? Prototype e fazer alteração, aí ele vai ter um novo comportamento. Até que o exemplo que eu falei do string, né? Ele criou uma nova função para string, que seria para número. Que no caso, a pessoa criou um novo, né, uma nova característica para e-mail. E o mesmo acontece com funções. Então, por exemplo, se eu quiser criar funções que eu não defini inicialmente, então, por exemplo, aqui nessa essa função não tinha definido nenhuma função interna, né? Mas se eu colocar o prototype, ele vai criar uma função interna para a pessoa. Então, a função fala, a função anda. Aí vem um que, de fato, é. Não que o restante da aula de JavaScript não seja importante, até porque é, né? A gente falou das variáveis, falou dos relacionamentos, falou dos tipos, né? Falou de estrutura de repetição, né? Condicional, etc. Só que essa parte aqui, né? Do DOM, é o que de fato vai ser importante tanto para a prática que eu vou passar para vocês, né? Como também para o entendimento de como funciona os elementos de construção do próprio HTML, né? O que é que vem a ser esse DOM, né? Um DOM é um acrônimo, né, para Document Object Model, que ele basicamente é uma interface, né, que vai representar todos os documentos HTML e XML que são lidos pelo browser. Então, quando tu constrói o HTML, né, ele tem um HTML aqui, um head, tem um body. Dentro desse body pode ter uma tabela, pode ter um botão, pode ter um formulário, etc. Então, cada elemento que tu vai criando dentro do arquivo HTML, né, quando ele é lido pelo browser, ele constrói uma árvore, né, com todos esses elementos, então forma que eles têm as ligações entre eles, né? Então é por isso, por exemplo, que eu sei que um body, ele pode ter um formulário, que dentro do formulário tem um campo, que também tem um botão. Então assim eu consigo fazer todo o alinhamento, né, de toda a estrutura que é lida pelo HTML. E aí com isso que ele consegue, de fato, ter uma ligação em lógica entre os elementos, certo? Então, ele é uma interface que representa o arquivo que foi lido. Então, após ele ler esse HTML, ele vai criar uma representação estrutural, né? Como acessar esses elementos. Então, por meio do JavaScript, né, tu vai conseguir acessar cada elemento do HTML que tu quiser, né? E fazer as devidas manipulações também que você quiser. Então, eu posso pegar elementos, para o que é que eu faço no HTML, e manipular com o JavaScript. Eu posso mudar o conteúdo dele, posso mudar atributos dele, posso fazer várias coisas, né? E os frameworks front-end atuais, eles também têm essa característica. Então, com o Vue, com o React, com o Angular, eu consigo também fazer essa manipulação de maneira mais simples, né, do que eu faria no JavaScript. Com o JavaScript puro eu consigo, né? Mas se eu me utilizar de um framework atual como esse, eu faço isso de maneira mais simples ainda. Então, por exemplo, né, uma vez que eu baixei um HTML lá do servidor, né, uma página, ele vai construir essa árvore aqui para mim. Isso aqui seria o DOM, né? Essa interface aqui de manipulação, certo? Dos objetos. Então, o primeiro elemento é sempre o window, certo? Então, esse é o primeiro elemento do DOM. Aí tem o de location, tem o de history e tem o do document. O de location aqui, tu consegue fazer alguns redirecionamentos. Então, por exemplo, se tu quiser que dado que eu dou um clique no botão, ele vá para a página da google.com, eu consigo botar o redirecionamento aqui.
Então, indo.location vai fazer isso para mim. O history guardaria a parte de histórico, né? Das ações que tu fez no tua aplicação. E o document, que de fato é a leitura do, do HTML. Né? Então, o próprio documento do HTML. Então, ó, o primeiro elemento é o HTML, né, que é a primeira tag. Depois ele passa para o body. E o body ele tem o quê? Ele tem um irmão, né, que é o head. Se você for ver aqui, ele está dessa forma. Está aqui o HTML e dentro dele está o head e está o body. Então ele fecha bem aqui. Então, do mesmo jeito que foi feito, né, o teu arquivo HTML, ele vai montando o DOM. Né? Aí no head pode ter um título, pode ter, né, no título conteúdo de portfólio. Então aqui já seria um filho para título, no caso é um texto. Né? Então daqui os elementos, daqui tá os componentes deles, né? O texto que tem dentro dele. Dentro do body pode ter um filho, que é um cabeçalho, um elemento H1, tem um texto dentro dele, né? A head. Ele pode ter um irmão, o H1 que é um div, tem um parágrafo e tem outro parágrafo. Esse parágrafo tem um atributo aqui de. Tá aqui o texto dele. A parágrafo aqui está um atributo de class hero. Então tem um texto, tem um atributo e tem os outros elementos. Né? Então assim tu vai construindo. Né? Todo o teu. Fez o HTML, quando o browser lê, ele vai criar o DOM. Né? Essa estrutura aqui de elementos. Pronto. Né? Aí aqui eu coloquei algumas funções, Antônio, de, de manipulação. Né? Então, como é que você faz para fazer os acessos? Certo? Então, aqui eu separei o JavaScript e HTML. Então, aqui ficaria na parte do JavaScript. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma função. Criar uma aqui, certo? Quando a função é OK, eu estou criando um elemento aqui, uma variável mais start. É aqui onde começa a manipulação. Eu não preciso botar o window, né? Posso botar só o document. Esse document é esse mesmo document bem aqui, ó. Certo? Então, document, ponto. A primeira função do document, né, que eu vou te mostrar, é baseada no ID. Se tu lembrar, eu falei de ID em uma das aulas, que é o ID que faz referência ao HTML. Então, por exemplo, aqui, né? Deixa eu até puxar logo. Ó, bem aqui tem um ID, ó. Input ID. O ID é o que faz referência a um elemento no HTML. E é importante que cada ID seja único para cada elemento. Então, para esse campo aqui, estou fagando e dizendo que ele é o ID dele, vai ser name, né? Ele é do tipo texto. Então, aqui é onde está a referência dele. Né? Se a gente fosse assim, entre aspas, seria o nome de uma variável que tu está dando para ele, para fazer um link entre o HTML e o JavaScript. Então, document. Ponto. O nome da função é get, né? Element by ID. Então, retorne o elemento baseado no ID que eu estiver passando como parâmetro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a partir do documento, estou pegando o elemento que tem referência do ID que eu estiver passando, então o name. Se tu ver aqui no HTML, o único que tem esse ID aqui é esse campo bem aqui. Então, é o input. Então, na minha linguagem de programação, aqui no JavaScript, eu estou recuperando, de fato, a referência daquele elemento do HTML. Então, aqui é aquele input todinho. Né? Então, o que eu estou fazendo com ele? Estou pegando ele, estou pedindo o valor dele. Ele vai pegar o valor que eu escrever nesse input. Então, uma vez que eu tenho um botão, eu vou dar uma ação de clique, né, on click, chamando a função OK, ele vai disparar, vai chamar essa função aqui, esse cara vai pegar o elemento que tiver o ID name, vai guardar aqui, e a partir disso ele pega o valor que tiver no campo. Então, vamos deixar. Ó,
Então você escrever aqui Almada, né? Ok. Então ele vai pegar Almada. Escrever aqui Antônio. Então assim eu consegui pegar o quê? Um dado, né? A partir de um campo e fazer a manipulação que eu quisesse. Aqui no caso eu só fiz o quê? Peguei o nome e retornei, né? Você pode fazer o que você quiser, certo? Então, por exemplo, né? Eu quero que ele pegue o valor, né? Vou fazer até uma brincadeira aqui. Mais start.length. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando, na verdade, o verbo. Estou pegando o campo, o valor dele, o tamanho dele e guardando na variável. Então, o que que eu vou botar aqui, ó? Em, enfim, caracteres. Poderia fazer um if, poderia fazer um for, o que você quisesse. Então, vamos testar. Almada. Ó, Almada tem 6 caracteres. Tá? E aí, sua cabeça é seu guia aí para fazer as operações que você quiser. Entendeu? Poderia fazer um for, poderia guardar numa array, poderia fazer qualquer coisa. Verificar se tem 6 caracteres mesmo. Então, por exemplo, aqui, né? Hum, aqui. Fazendo aqui um if e tal. Calmada. Se eu entrar com condensa almada, tem mais que 6 caracteres. Aí vai brincando, entendeu? Aqui pro próximo. Esse aqui é a mesma ideia, mas aqui é baseado no ID. Esse cara é baseado no class name, né? Que seria dada a ideia do CSS. Né? Então, imagina que eu defini um CSS, vou botar aqui na minha class, aí ele tem lá as características dele, eu consigo pegar baseado no, na classe que eu defini. Então, vamos lá. Vou até aqui chamar de outra coisa. It's ok, vou chamar de ok2. O que ele está fazendo aqui, ó. Perceba aqui, tem dois caras aqui. Esse de cima aqui ele é baseado só em um. Então tá até element. Aqui é baseado no elements. Então ele vai pegar todos os elementos que tiveram classe name que eu passar. Eu passei o nome aqui container, certo? Então ele vai pegar desse container, né? O cara que foi chamado de idade vai pegar o valor dele. Então como é que tá aqui, ó? Ó, baseado no name. Então, vamos lá. Eu não vou chamar mais o OK, vou chamar o OK 2. Aí ele vai pegar os elementos que tiverem class container, então são esses dois. Vai pegar baseado no nome e idade. Então vamos lá. Então são esses dois caras aqui, né? Então aqui idade 89, botar o peso, né? 45.
Então, pegou aqui o primeiro. Correto. Se eu pegasse e botasse esse cara aqui também para ter esse mesmo class, tá? Ele conseguiria pegar também. Tá? Até que fazer para ele pegar o tamanho. Deve ser o size. Size ou acho que length. Aqui também 89, 45. Aqui, ó. 3, né? Porque ele reconheceu que aqui é um class container, aqui é outro, aqui é outro. E ele vai pegar só o segundo elemento, porque eu defini assim. Tá aqui. E aí, pode brincar. Pode fazer um for, né? Para varrer todos os elementos que tiverem aqui. Então, por exemplo, for t container in my container. Vou só mandar logar. Vamos lá ver se dá certo. Aqui A, B, C. Defined. Value. Foi definido. Tá assim. Ó, tá. Eu, cada um dos elementos, né? Vou pegar o value dele. A, B e C. Tá? Beleza? Do outro que eu tinha feito, deu pra funcionar do mesmo jeito. Vou ver aqui se vai ver alguma coisa. É, isso aqui funciona, tranquilo. Então, vamos lá. Tu também pode pegar baseado no na tag, né? Então tu pode definir uma tag, por exemplo, aqui a do botão, né? Pegar um determinado valor. Aqui no caso está o botão, mas pode ser o input, pode ser qualquer coisa. Né? Vamos pegar aqui e mostrar. Três. Pegar todos os botões. Deixa eu pegar mais um aqui, criar mais um.
Vou pegar cada um dos botões, vou pegar o primeiro botão e mostrar o valor dele. O valor dele aqui é o Key 3, né? Vamos lá. Aqui no valor. Pronto. Ok, 3. Então eu posso pegar baseado no ID, baseado no nome da classe, baseado no nome da tag, né? Também baseado no seletor dele. Então, por exemplo, se usar o hashtag aqui, né, jogo da velha, aqui seria o ID, né? ID e reset. Então, se eu não quiser pegar baseado no ID direto, eu posso pegar baseado no seletor dele e passar o seletor que eu quiser. Aqui no caso eu estou passando o ID, mas posso passar um class, posso fazer tudo junto, né? Aqui ele pegaria um, né? Esse outro ele pegaria todos, né? Então todos os elementos que tivesse com esse seletor aqui. Aqui é onde entra uma coisa bacana. Então vamos lá. É o teste content. Seu 4, seu 4. O que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai pegar o elemento, né? Tanto faz a forma que você vai pegar o elemento. Então ele vai pegar o elemento, que no caso ele está pegando pelo ID título. Para ser esse cara. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo que tiver nesse parágrafo, no caso isso aqui é um parágrafo, né? E vai alterar o conteúdo dele para esse daqui, ó. Agora o texto do elemento mudou. Então, independente do que tiver aqui, entre o abre dessa tag e o fecha, que é o valor dele, ele vai trocar. Então, em tempo de execução, né, o usuário está lá interagindo com a tua aplicação, tu vai e troca o conteúdo. Então, vamos lá. Então, se eu clicar aqui, ó, agora o texto mudou. Certo? E o mais interessante de todos é isso. O inner HTML é que é o que vocês vão precisar para prática 1, tá? O inner HTML ele ainda é mais poderoso. Ele não troca o conteúdo, ele troca tudo. Então, tu consegue construir todo um HTML, né, com com esse atributo aqui do inner HTML. Então, o conteúdo que tu passar do lado direito aqui da atribuição, tu vai colocar no elemento que tu estiver recuperando. Aqui eu estou recuperando, né, um, um elemento que tenha ID demo, né? Então deixa eu pegar ele aqui. Da imagem que eu estou criando ele, vou colocar um parágrafo. Então estou criando ele, criei. Então tá aqui. Ok. Agora o texto mudou, não. Tem que ser o my. Então, ó como é que ele fez aqui, ó. Se eu pegar a parte de elementos, bem aqui, ó, o que, que ele fez? Tá aqui o ID demo, né? Deixa eu até pegar aqui a lupa.
Aqui o ID Demo, que é aquele que eu criei no HTML. E quando eu cliquei no OK, ele criou uma div com estilo de cor red, então por isso que está vermelho. OK Google de conteúdo. Exatamente o que ele tem aqui, ó. Então eu peguei o elemento e o que tinha dentro desse elemento vai ser substituído por isso aqui. Percebe que é uma string, né? E nada impede de, conforme você for adicionando, por exemplo, dado que eu cliquei no botão, e adicionando conteúdo aqui dentro, né? Isso que vai crescendo, certo? Então, por exemplo, aqui, se eu fizesse um mais, só fazer isso aqui, o que ele já vai fazer? Ó. Então, ele no igual, em vez de um igual, um maior, um mais igual. Olha o que ele vai fazer, ó. Aumentando. E colocando em tempo de execução, né? Mais elementos lá no meu DOM. Então, eu estou criando, né? Expandindo aquela árvore de elementos. Estou acessando e manipulando. Certo? Tranquilo aí? Beleza. Aí aqui, né? Seria alguns eventos de clique, se você quiser adicionar, né, nos seus elementos. Ali eu estou usando o quê? Um botão, que já tem por padrão, né? Essa função de clicar. E também uma âncora. Mas você pode colocar, né, essa ideia de clique em qualquer canto. Né? Vamos supor que colocar uns elementos de name e tal. Chamando OK. E 3, 4, 5. Tá? Então, vou pegar o elemento, que é, então é de name. Então tá aqui ele. No caso é esse input aqui, ó. E para esse elemento eu vou adicionar um evento de clique. Então add event listening. Vou mostrar os outros eventos que tem, mas aqui a princípio só o de clicar. Ele recebe como segundo parâmetro uma função. Então essa função quando eu clicar nele, né, ele vai gerar um alerta com o valor do elemento que tiver lá dentro. Aqui pode ser qualquer coisa, certo? Então, vamos lá. Então, a vez que eu tá aqui o OK 5, né, ele vai colocar um evento de clique lá no outro. Então, tá aqui ele. Então, perceba, eu estou clicando aqui, né? Não acontece nada, certo? Não acontece nada. Agora, se eu der um OK, se eu clicar nesse OK aqui, automaticamente eu coloquei um clique no input. Então, a vez que eu der agora um clique no input, agora aparece OK. Então, arrumada, certo? OK, arrumada. Cliquei, OK, arrumada, certo? Então, eu coloco os eventos onde eu quiser, em qualquer elemento. Aqui o de select é a mesma ideia, né? Seleciona uma parte do elemento, né? Então ele vai e já ia disparar. Então, deixa eu trocar aqui. Vamos lá. Então, selecionei aqui nada. Adicionei o evento. Selecionei, OK. Né? Nada, selecionei, OK. E tem mais, ó, que é o dos mouse, é legal.
Então, ó, cliquei, ó, tá vendo? Saí, entrei, cliquei. Então, todos os eventos ele dispara. Perceba, ó, por elemento que é esse botão, que é exatamente esse, vai adicionar o botão, o evento de entrar, clicar, sair. Né? E conforme, né, tem os eventos, eu vou chamando aqui as funções diferentes. E eles vão só o quê? Concatenando com o que tinha antes. Então pega o que tiver aqui dentro e vai concatenando. É a mesma coisa que eu fiz lá com o OK Google. Aqui alguns links importantes, né? Que é da aula de hoje, da aula de sexta também, né? Sobre o dom, etc. E aí sei que vocês vão precisar para a prática, certo? A prática, ela vai ser baseada nesse mesmo contexto de, de adicionar elemento, né? Baseado no formulário. Você pegar as ações do formulário e colocar na tabela, né? E tudo isso usando desse Winner HTML. Né? Então, em termos de execução, você vai construir na tabela. Deixa eu mostrar para vocês, até para tirar alguma dúvida do projeto, né? Ó, o projeto, eu não sei se ficou claro, vocês deram a lida já, ficaram com dúvida em alguma coisa. Beleza, pois deixa eu dar um overview aqui do que eu quero que vocês entreguem, né? Então, vocês já submeteram lá as equipes e tal. Então, o projeto integrado não é um integrador, né? É um integrado. Ele tem três versões, né? Que eu vou pedir durante a disciplina. Então, vai ser a versão um, 2 e 3. É o mesmo projeto, vocês vão só evoluindo. Então, o que eu quero que vocês entreguem, né? Vocês não podem entregar nada de framework nessa primeira parte. Vocês têm que usar só o que a gente aprendeu até a aula de hoje, né? Que é HTML, CSS e JavaScript. Certo? O que o sistema de vocês tem? Como eu tinha conversado sobre as entidades naquele dia, né? Eu expliquei que cada um dos sistemas teria que ter um login, né? Então, vocês vão criar uma páginazinha de login para o sistema de vocês. Claramente, não precisa ser nada que vá acessar o banco de dados, até porque vocês não viram ainda. Então, vocês vão criar, né, um login e senha normal, uma caixinha de texto de login e senha, com botões, né? Vão fazer nas devidas validações, que é o finalzinho aqui. Então, quando vocês preencherem o login e senha, né, deve entrar no sistema, deve redirecionar para a index, né, de vocês. Só que lá é de maneira fake. Então, por exemplo, né, você não tem nenhum usuário cadastrado, até porque não tem banco ainda. Então, vamos supor que para entrar no sistema, para ser do usuário, né, admin, senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no código de vocês, tem que ter um cara, né, para simular que quando você digitar, você vai estar entrando com a admin e 1, 2, 3, 4, 5, 6 para poder entrar no sistema. Se for falso, aí não entraria, certo? Então, vocês vão fazer isso aqui hard-coded, né, que é no próprio código. Tá? Então, uma sugestão. O que vocês precisam criar também, né? As telas de cadastro das entidades do sistema. Como eu comentei, eu queria pelo menos duas de cada uma, né? Então, além do login, vocês vão criar uma tela para cada um dos cadastros de vocês. Então, por exemplo, se for apartamento, uma tela só para cadastrar os apartamentos. Se for uma tela de, de pets, né? Uma tela só para cadastrar os pets. E outra tela só para cadastrar as adoções. Então, aí teriam duas entidades. Tá? Então, uma tela para cada Ah, uma das entidades. E aí, Amado, cara? tá me Oi, ouvindo? tô. Então esse usuário e a senha ele já vai estar no próprio código, né? Já pré-estabelecido. Para definido, é. Isso, tá certo, entendi. Entendeu?
Aí, por exemplo, poderia criar uns 2, 3 usuários só para gente testar, né? Isso no próprio código, né? Só para dizer que tá fazendo login. Sei. Ah, então como assim? Como a minha equipe são 3 pessoas, a gente poderia criar os 3 usuários diferentes, né? Isso. Ah, beleza, então. Aí o cadastro das entidades é só fazer os formulários de cadastro, né? Com todos os atributos que vocês pensaram, né? Que vocês submeteram para mim. Aí o que, que eu quero que vocês façam também, né? Todo o sistema, por mais básico que ele tenha, ele tem as 4 ações que é de CRUD, que é exatamente o que eu pedi no projeto 1, né? Que é cadastrar, que é listar, né? Atualizar e deletar. O que, que eu estou pedindo aqui, ó? Nessa daqui, eu estou querendo que vocês apresentem, não listem, certo? São coisas diferentes. Apresentem pelo menos uma das entidades que vocês criaram. Então, eu estou pedindo 2, né? Então, pelo menos uma delas que vocês simulem como se ele estivesse cadastrado dentro do banco, né? Como a gente não tem banco, vocês vão fazer isso de maneira estática. Então, é só colocar o HTML para a customização do CSS de vocês, certo? Então, por exemplo, vamos supor que é um patch, né? Então, em algum momento lá das tuas páginas, tem um pet cadastrado. O nome do pet é Marley, raça sem raça, idade 5 anos, peso 45 quilos e etc. Então, como se alguém tivesse no sistema cadastrado de fato o usuário, ou na verdade o pet, e lá na página de vocês ter esse pet cadastrado. Mas, volto a dizer, de maneira simulada. Você não precisa guardar esses dados em canto nenhum. Né? Só vocês criarem, por exemplo, uma espécie de um card que tem essas informações. Né? Aí você pode criar um patch, 2, 3, só para simular que ali estão as informações, né, de uma entidade que você cadastrou. Outra coisa que eu peço aqui é a listagem. Né? Então, o que eu mostrei agora seria um específico, e a listagem seriam todas as listagens de todas as entidades que você tem. Então, por exemplo, né, você pode ter, vamos para a mesma ideia do pet, né? O nome do pet, né? E sei lá, os botões de atualizar e deletar do lado. Então, cada nome do pet ia ficar listado. Tipo assim, deixa eu até fazer aqui para vocês. O visualizar um, né? Seria assim, vamos supor, o pet bem aqui, vai ter o nome dele, Marley, idade, 5 anos, peso, 40 quilos, raça, sem raça. Isso em uma tela, isso aqui é uma tela, certo? Tela de visualizar. Aí na tela de listagem, aí pode ter, além do Marley, ter o Tom. Tem 1 ano, 10 quilos, pastor, além. Tem mais do que isso, né? Se qualquer 30. Então, nessa listagem aqui, vocês podem ter o Marley, né? Aí aqui vem aqui um botão de cadastrar, para simular ele com um O, na verdade atualizar. Vem aqui um botão de deletar. Aí vem aqui tem um tom, aí vem aqui tem o O e o X. Aqui pode ter a Milady, tem aqui um O e um X. E assim sucessivamente. Então teria um cara só para mostrar todas as informações e uma tela só para mostrar qual a informação que eu quero naquele momento. Certo? Listando todos, né? E aqui, por exemplo, poderia ter uma paginação, né? Vamos supor que é 100 cachorros que estão lá cadastrados. Tem uma paginação de 10 em 10. Né? É uma listagem. O que mais que eu peço, né? A validação do login. Então, da mesma forma que eu estava conversando aí com o Artagnaldo, né? Tem um usuário admin, tem a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí quando eu faço o login, eu boto o admin e a senha 1, 2, 3, 4, 5, né?
Então, teoricamente, já está errado, porque tem que ter, vamos supor, a partir de 6 caracteres é a minha senha. Então, se o usuário botou 5 caracteres, então ele já está incorreto, né? Ou então, não tem usuário admin cadastrado, tem só o Rafael. Então, ele diz, o usuário está incorreto, não está cadastrado no banco. Então, você vai informando para o usuário que ele está incorreto, igual como se você estivesse acessando qualquer outro sistema, né? Não confere os dados com a base de dados, assim sucessivamente. A validação, né, do cadastro. Então, da mesma forma que eu estou fazendo aqui no login, faria, por exemplo, no cadastro. Então, vou lá no patch. O patch não pode ter, o nome do patch não pode ter menos do que 2 caracteres. Ou então, por exemplo, o usuário não cadastrou o endereço. Né? Então, assim você vai fazendo as validações também. Todos os campos não podem ser nulos. Né? E assim vai. E também mostrar os erros, né? Além de você verificar que tem erro, mostrar que deu erro. Então, login correto, cadastro não realizado, campos inválidos, e assim sucessivamente. Aí vocês vão submeter por meio do GitHub, né? Posso dar até uma mini aula aí do Git para vocês, os comandos básicos, e vai ter a apresentação. Então, a apresentação é executando, né, de forma remota. Então, é isso que eu peço. Ó. Ser desenvolvido nesse HTML, CSS, JavaScript, criar o login, fazer a funcionalidade de cadastro, né, criar os formulários, fazer, né, a apresentação das entidades, né, então processando todas, fazer a listagem, fazer a avaliação do login e dos cadastros, né, e mostrar as mensagens de erros. Pronto, é isso. Tá bem tranquilo, aí não tem muito estresse. Aí eu coloquei, se não me engano, até dia 28. Vocês entregaram. Aí na segunda a gente faz a apresentação. Na segunda 29. Fazer a apresentação mesmo. Né? Se vocês estiverem dispostos, a gente faz até no domingo mesmo, dia 28. Tá? Não lembro se eu botei dia 27, no sábado. Deixa eu até olhar. Até 28. Se quiser fazer no domingo, a gente faz também. Tá? Ou farei aqui na segunda, 29. Só e aproveitem que essa é a nota mais tranquila de vocês tirarem, essa do projeto 1. Que é só para fazer o esqueleto, né? Do HTML. Então tem muito estresse. Geralmente o pessoal começa a papocar do 2 para frente. Né? No 1 aproveitem para fazer, conseguirem a nota. Beleza? Aí hoje eu ainda coloco a prática 1 de vocês, que é basicamente usando essas coisas que eu apresentei na aula de hoje. E é isso. Ficou alguma dúvida aí no projeto? Não? Beleza. Quando estiver fazendo, aparece as dúvidas. Mas da mesma forma, se tiver dúvida, pessoal, joguem logo lá no grupo, não vão ficar com dúvida não. Tá? E aí pode ser, por exemplo, que o Antônio está com dúvida, o Artagnaldo entendeu, já explica. Ou então, quando eu estiver mais livre, eu explico. Né? E assim vai. O lance aqui é não ficar com a dúvida muito tempo. Né? Se bateu cabeça, não vai, não sai do canto, aproveita o grupo, pede ajuda no grupo. Né? Que aí você não se atrasa. Então, beleza, pessoal.
Boa tarde para vocês. Eu já vou colocar. Aí a aula de Bootstrap já está lá, né? Essa dá para vocês assistirem tranquilo, né? Mais uma coisa de customização. Se vocês quiserem já usar, né? Podem utilizar no projeto. Apesar de eu não ter colocado aqui, né? Pode utilizar já, não tem problema. Até porque não vai acrescentar muita coisa, né? Mais customização. E é isso. A história é de Bootstrap, né? Aí sexta, a gente faz a de JSON. Beleza? Então, valeu, pessoal. Um abraço.